Graça e paz, irmãos. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim esta mulher desamparada. Desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos, observa, e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E, beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tomai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, e esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A Deus Todo-Poderoso, grande é o teu nome, digno de louvor e de toda adoração.
Capacita o nosso coração a fim de que possamos acreditar e crer em tudo que está escrito nesta palavra. Que o teu Espírito possa, ó Deus, ministrar ao nosso coração as verdades que estão nessa palavra. A minha vida é tua, a vida destes que me ouvem é tua também. Que o Senhor possa permanecer conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, é o seguinte, esse texto, ele está falando sobre mais uma história do período dos juízes. Ontem eu falei sobre isso, né? Falei sobre o período dos juízes e o momento em que não havia lei em Israel, não havia o cumprimento da lei em Israel, e as pessoas, cada um faziam o que queriam. Esse texto aqui é uma espécie de apêndice do livro de Juízes. É um livro bem pequenininho que mostra a história de uma família que está vivendo nesse período. A chave para a gente entender esses textos é aquilo que eu falei ontem. O autor está falando para nós, tanto o autor de Juízes e Ruth, falando para nós sobre a vida onde não há a lei de Deus, a vida onde Deus não é o centro, e o que as pessoas fazem quando Deus não é o centro. E como que as pessoas vivem da forma que querem viver. Mas, em meio a essa apostasia, em meio a esse descaso com a lei de Deus, Deus levanta o remanescente fiel. Deus levanta aquelas pessoas que creem. Deus levanta aquelas pessoas que têm um compromisso com Ele. Deus levanta aquelas pessoas que andam em fidelidade com os mandamentos de Deus. Aqui é uma história de amor entre Ruth e um personagem que vai aparecer no futuro do texto, Boaz. E Ruth vai entrar na descendência de Davi e na descendência do próprio Messias, por ter crido em Deus, por ter uma aliança com Deus, por ter um compromisso com Deus. E em meio a Ruth, fiel a Deus, Elimeleque, Malom, Quilion e Orfa também. Muitas pessoas pegam pesado com Orfa. Havia pessoas que estavam negligenciando os mandamentos de Deus. Por exemplo, aqueles que não cumpriram com a lei do levirato, que era a lei de tomar a mulher do irmão, porque tanto Noemi, Ruth e Orfa tinham que ser remidas pelos seus parentes mais próximos, porque nenhuma delas deixou descendência, nenhuma delas deixou filhos. E na lei de Moisés, se um homem tivesse casado com uma mulher, na verdade Ruth já havia deixado filhos, né? E se perderam, na verdade ela não tinha filhos. Até Noemi tinha direito de ser remida pelos parentes mais próximos de Elimeleque. Ela tinha que voltar a Jerusalém e os parentes de Elimeleque tinham que casar com ela, a fim de dar a ela sustento e, acima de tudo, dar ao falecido marido um descendente, um nome. Ela tinha que voltar a ajudar, voltar à nação de Israel e casar com um dos parentes próximos de Elimeleque. Tanto ela, Noemi, Ruth e Orfa. E o primeiro filho desse novo casamento seria da descendência de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Levaria o nome do falecido marido, tanto de Ruth, de Orfa e de Noemi. Então, essa é a grande mensagem do texto. Aqueles que estão cumprindo a palavra de Deus e a fidelidade a Deus,
e aqueles que estão, por questões inúmeras, negligenciando os mandamentos de Deus. O que que levaria um homem não tomar não tomar a sua cunhada como esposa? Mesquinharia, questões econômicas. Só esse era o único motivo da época que levaria um homem não possuir a sua cunhada como esposa e dar ao seu falecido irmão, ao seu falecido parente, uma descendência. É só questões econômicas. Ok? E por causa do dinheiro, por causa da ganância, eles estão negligenciando as leis de Deus. Mas existe uma mensagem dentro da mensagem. A Bíblia é como aqueles documentos zipados que a gente tem no computador, que na hora que você extrai o arquivo, vai um monte de arquivos, né? Existem várias mensagens aqui. E uma das mensagens que eu gostaria de enaltecer é o relacionamento de sogra e nora crentes. O relacionamento do sogro e do genro crente. Esse relacionamento que aparece aqui de uma maneira muito especial e que é um relacionamento muito importante para a nossa vida em sociedade. O convívio bom, agradável e polido com os nossos sogros, com o nosso sogro e com a nossa sogra, com o nosso genro e com a nossa nora. Esse convívio santo, esse convívio agradável. A primeira coisa que você percebe aqui no texto é que tanto Orfa quanto Ruth proporcionaram para Noemi um amparo. Elas foram para Noemi boas noras. Ela fala aqui, olha, no verso 8, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Ou seja, vocês foram boas esposas para os meus filhos e vocês foram boas noras para comigo. Você vê primeiramente a Noemi reconhecendo que essas noras, tanto Orfa quanto Ruth, foram boas noras para com ela. E você vai perceber que o tempo todo ela vai tratar as noras como filhas. Minhas filhas, minhas filhas. Quando Noemi chama Ruth e Orfa e despede elas e pede para que elas vá para Moabe, para a casa dos seus pais, e tome novas núpcias, ela está querendo bem para as duas. Ela está querendo bem tanto para Orfa quanto para Ruth. Ela não está querendo mal, ela está querendo que elas vivam, sejam sustentadas, porque ela sabia que quando voltar lá para Jerusalém, ela não ia encontrar remidor nem para ela, nem para as duas noras. Então, a preocupação de Ruth é a preocupação de uma sogra que tem em suas noras filhas. A sogra Noemi olha para Ruth e Orfa como se ambas fossem suas filhas. E isso é muito bonito. É a cultura do reino de Deus. É a mentalidade do reino de Deus. É a mentalidade do remanescente fiel na Escritura. É a beleza de Ruth, a beleza de Orfa, a beleza de Noemi, a beleza desse relacionamento que traz para nós essa mentalidade do reino, essa mentalidade de graça, de amor, de cuidado e de uma palavra que eu amo muito, de ternura. Noemi tem para com as suas noras uma imensa ternura. A nossa cultura é uma cultura muito patética, né? Muito patética, meu Deus do céu. Essas piadinhas que as pessoas fazem com sogra, com sogro.
São piadinhas muito sem Cristo, muito ausentes do Espírito de Cristo, muito ausentes da mentalidade do reino. Esses dias eu conversava com uma pessoa falando sobre as piadas dos humoristas da rede, dessa rede aí que as pessoas assistem, né? Como o humor é idiota, como o humor dessas pessoas beira a pateticidade, né? As piadinhas, hoje em dia você vê os humoristas com as piadinhas tão sem graça, umas piadas que, ao invés de proporcionar riso e alegria, como eram os humoristas de antigamente, são piadas que menosprezam o outro, que desprezam o outro, que inferioriza o outro. Não é à toa, graças a Deus, né, que surgiu o WhatsApp, surgiu as redes sociais, e a gente pode rir das pessoas comuns, né? A gente vê os humoristas, graças a Deus pelos humoristas do WhatsApp e das redes sociais, que eles suplantam em muito esse humor patético da grande mídia, né? E as piadas da grande mídia em relação à sogra, em relação a sogro, elas são idiotas demais. E às vezes essa idiotice, esse descaso com sogra e sogro vai permeando a nossa cultura, vai tentando entrar nos nossos relacionamentos e às vezes sobe o nosso coração. Quantas pessoas, às vezes, pessoas inteligentes fazendo umas piadas idiotas com sogra, fazendo comentários patéticos com sogro. A relação de sogra e nora, sogra e genro, sogro e nora, sogro e genro, é uma relação muito profunda. Deixa eu explicar para você isso. Quando você vai até a casa do seu sogro, da sua sogra, e oferece um matrimônio para com o filho e a filha dela, você está dizendo assim: deixa eu te ajudar na missão mais importante da sua vida. Deixa eu te ajudar a cumprir o mandamento de Deus na sua vida, ajudando você a cuidar da sua descendência, a cuidar do seu filho e da sua filha. Quando você se propõe a casar com alguém e vai até a casa dos progenitores do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, você está dizendo: deixa eu ajudar você na sua missão. Deixa eu ajudar você a carregar, não é a palavra fardo, a carregar esse privilégio que é cumprir o mandamento e a ordem de Deus. Esses dias minha esposa mandou para mim um TikTok, né, de um cara falando assim que ele falava assim: os seus filhos, eles vão te admirar até os 10 anos de idade, 12 anos de idade. Depois eles vão embora e não vão te admirar mais. Vão ter outras pessoas que eles irão admirar. E ele falava assim, ele falava de um jeito assim: olha, toma cuidado na forma como você relaciona com os seus filhos e cuida dos seus filhos e tal, porque eles não vão te admirar. Aí a minha esposa mandou para mim, aí eu de repente mandei uma pra valer, né? Eu falei assim: ó, quem disse que a gente tem filho para ser admirado por eles? Quem disse que a gente tem filho para que os filhos gostem da gente? A gente tem filho para cumprir a lei de Deus. Jesus disse lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27, crescei, multiplicai e enchei a terra. A gente tem filho não é para nosso prazer, para o nosso deleite e para nossa satisfação. Nós temos filho porque nós amamos o Deus Todo-Poderoso e cumprimos o mandamento dele. Nossos filhos a gente faz para a glória de Deus, para cumprir o mandamento de Deus. E aí os nossos filhos vão crescer e vai chegar a nossa nora e o nosso genro e vai ajudar a gente a cumprir o mandamento de Deus e manifestar a glória de Deus. Você está entendendo? A relação entre nora e sogra, entre genro e sogro,
é uma relação muito profunda na palavra de Deus. Porque ela perpassa esse mandamento de cumprir a ordem cósmica de Deus. Eu vou ajudar você, minha sogra, a cuidar da sua filha. Eu vou ajudar você, meu sogro, a cuidar do seu filho, da sua filha. É uma relação muito íntima, é uma relação muito profunda para nós vivermos a nossa vida com essas piadinhas sobre sogra, sobre sogro. A nossa sogra, nosso sogro, é o nosso segundo pai, nossa segunda mãe. Você vai ver aqui no texto, olha, tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou. A Noemi olhava para Orfa e Ruth como suas filhas, como sua terceira filha e quarta filha. Malom e Quilion morreram, eles não estão mais comigo, vocês são a minha descendência. E Ruth e Orfa também olhava para Noemi, você é nossa segunda mãe. Porque aqui no texto, observa, a Noemi vai dizer para Orfa e Ruth, volta para sua mãe. E o que elas falam? Elas falam, não, a gente vai ficar com você, porque você é a nossa mãe. Na verdade, na medida que Ruth foi apertando, a Orfa foi indo embora. A Orfa decidiu voltar para Moabe, mas a Ruth ficou junto ali, porque aquela relação entre Ruth e Noemi era uma relação de cumplicidade. Era uma relação... Amém. Fui muito abençoada no meu casamento com meu esposo. Já a sogra é pelo amor e graça e Jesus. Infelizmente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí, ó. A Karina colocou aqui que ela teve algumas adversidades com o sogro e a sogra. Fica aí até o final que nós vamos falar sobre isso. Olha só. O relacionamento entre a sogra e a nora deve ser um relacionamento de amizade, cumplicidade e de consideração filial. Nossa sogra, a gente tem que considerar como segunda mãe. Nosso sogro, devemos considerar como segundo pai. Claro que, na medida que eu vou falando, eu estou mostrando a idealidade das escrituras. Como a Karina falou aqui, no caso dela foi difícil, foi complexo, porque teve litígios, teve dores. Entenda uma coisa, quando você casa com alguém, essa pessoa, nem todos os sogros e todas as sogras têm a maturidade de deixar o outro ir. Se apega demais. E aí vai gerar esses litígios. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar a Deus a fim de que o nosso relacionamento com o nosso sogro, com o nosso genro, com a nossa sogra, com a nossa nora, seja um relacionamento pautado pela graça de Cristo, pela ternura de Cristo. Vamos viver a vida a fim de que esse relacionamento seja um relacionamento bom, justo e agradável. É óbvio que vai ter momentos que a gente não vai conseguir. Mas a mensagem aqui para nós é: tente ter um relacionamento cheio de ternura, cheio de graça e cheio de amor com os progenitores da pessoa mais importante da sua vida. A pessoa mais importante da nossa vida não são os nossos filhos. A pessoa mais importante da nossa vida são os nosso cônjuge. É a pessoa que a gente se une em uma só carne. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Eu sou o pai do Samuel, mas eu sou uma só carne com a Viviane, minha esposa. A pessoa mais importante da minha vida é o meu cônjuge, é a minha esposa. Esse relacionamento que Deus estabeleceu nas Escrituras, que é um relacionamento que é a figura do relacionamento de Deus com a humanidade,
Quem Deus é? Deus é o nosso marido, através da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E nós somos a igreja, sua noiva. Eu e você, nós somos a noiva de Cristo. E Cristo é o nosso marido. E a gente um dia vai unir-se com Cristo num casamento celestial. E nós vamos entrar para sempre nas bodas do Cordeiro. Essa é a figura da Bíblia. E aí Deus faz com que cada casamento possa ser uma extensão do casamento do Filho dele com a sua igreja. Então essas relações, elas são relações muito profundas e têm um significado muito profundo nas Sagradas Escrituras. A mensagem que eu quero transmitir para você aqui é essa. Ame seu sogro. Ame sua sogra. Ame seu genro. Ame sua nora. Ame. Para a gente terminar, olha o que a Ruth vai dizer, ó. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. A Ruth fala assim, olha, não me peça para que eu vá embora, minha sogra. Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que você pousar à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ah, que coisa mais linda o que a Ruth faz, gente. É muito bonito. Ela está dizendo assim, olha, eu vou servir a Deus para valer. Porque a senhora serve Deus de verdade. O tema dessa mensagem é Nora e Sogra Crentes. A Nora olhou para a sogra e falou assim, você é uma mulher de Deus e eu vou te seguir a Deus igual você segue. Essa é uma das alianças mais profundas de toda a Bíblia. Que ela continua, olha, onde quer que morreres, se você morrer aqui em Moabe, morrerei eu. Se você morrer lá em Judá, em Belém de Judá, morrerei eu. E eu ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela está dizendo assim, ó, Noemi, nada vai nos separar. Só a morte vai me separar de ti. Isso é uma relação muito profunda entre a Ruth e o Deus de Israel. A Ruth está dizendo assim, olha, eu vou servir a Deus de verdade. Deus não será na minha vida um programa de fim de semana. As pessoas hoje, muitas pessoas, são falsos cristãos. Olham para Deus como se Deus fosse um programa do FDS. Domingo eu vou na igreja. Aí eu vou bater uma foto na igreja, postar no Instagram, eu fui na igreja. Como se o ato de ir lá na igreja basta e é. Assistem a TV como se Deus não existisse. Usam a internet como se Deus não existisse. A sua existência, toda a sua existência não transpira a graça de Cristo. Não oxigena a fidelidade de Cristo. O contrário de Ruth. Ruth está dizendo, olha, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Deixa eu fechar essa porta. Vai para lá, Popos. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e onde você for eu irei. Ela está dizendo assim, olha, a minha fé vai ser uma fé de verdade. O meu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus que eu sirvo, vai ser um relacionamento verdadeiro. Não vai ser um relacionamento qualquer. Vai ser uma aliança, vai ser uma entrega, vai ser uma renúncia. Eu estarei com você, minha sogra, e com o seu Deus. É isso que eu tinha para dizer para você, que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa encher o seu coração, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida a fidelidade e a graça. Deixa eu ler mais um comentário aqui. Tentei que nossa comunhão melhorasse. Bom, muito bom.
o fato de você tentar melhorar a comunhão com sua sogra. Nunca desrespeitei e sempre ajudei. Ótimo. Mas ela prejudica meu esposo e a mim. Eu a amo em Cristo, mas nós não convivemos. Até mudamos de cidade para ter paz. Entendo perfeitamente. Mas vamos orar. Orar para que esse relacionamento mude. Orar para que o relacionamento mude. Orar para que ele se transforme. Porque a gente acredita em conversão, né? A gente acredita que Jesus converte o nosso coração a ele, e a gente acredita que o coração do outro se converte ao nosso. Que Jesus converta o coração da sua sogra para você, e o seu coração para o coração da sua sogra, e que vocês vivam um relacionamento de plenitude e graça. Olha essa blusa bonita que eu estou usando. Que ela se converta em Noemi. Olha essa blusa que eu estou usando. Linda, né? Essa blusa azul aqui. Foi minha sogra que me deu. Ontem eu fiz uma live com uma blusa vermelha. A minha sogra que me deu. E sábado eu fiz uma live aqui com uma blusa preta. Minha sogra que me deu. A linguagem de amor da minha linda sogra é dar presentes. Tem aquele livro lá do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, e eu já percebi, minha sogra gosta de dar presentes. Ela manifesta, vou deixar ela aprender com sua mãe, ela é um exemplo e com a alegria e força da Tina Vilma. Amém. Isso aí. Minha mãe é uma bênção, minha mãe também é uma ótima sogra. Minha mãe, ela é mais amiga da Viviane do que minha amiga agora. Ela vem aqui e fica conversando com a Viviane e deixa eu aqui de lado. Amém, irmãos e irmãs? Deus abençoe a sua vida, que você possa ser iluminado pelo Espírito Santo e guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Que você tenha uma nora e uma sogra crentes e que o relacionamento entre vocês seja um relacionamento de crente. Amém? Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.